Vascaína, Thiago Fontes, canal Vascaíno Cerrado, trazendo um vídeo depois de uma noite de campeonato brasileiro, vários jogos, campeonato pegando fogo, falando em pegar fogo, Botafogo é o cavalo paraguaio do campeonato brasileiro, depois está vencendo por 3-1 o Grêmio, conseguiu tomar mais uma virada jogando no Rio de Janeiro, porém agora foi em São Januário. Falar em São Januário, eu vou trazer imagens para vocês de sacanagem e falta de respeito com o estádio, mais uma vez. Antes eu vou pedir para você deixar o joinha, deixa o like, se inscreve no canal, que é importante para ele ser indicado no YouTube. Falar da minha parceira, a 1xBet, é patrocinadora do canal Vascaíno Cerrado. Eu cantei a pedra aqui. Eu falei que o valor estava na vitória do Grêmio. Estava pagando R$4 para cada real apostado na vitória do Grêmio. Eu fui no dupla chance, Grêmio ou empate, e consegui ganhar uma grana. Se você captou essa mensagem, você também ganhou um dinheirinho. Então tá aqui, ó. Amanhã tem Campeonato Brasileiro Série B. Tem um jogão entre Sport e quem é o outro? Agora eu esqueci. Tem um jogão na parte de cima com Sport e Atlético Goianiense. E tem também o Vila Nova e Londrina, estão pagando R$1,50 para a vitória do Vila, jogando em casa, R$3,94 para o empate, R$7,25 para a vitória do Londrina. O link está aqui, ó, primeiro comentário fixado, clicou, vai abrir a janelinha, faz o cadastro, o código promocional é do Cerrado, e o primeiro depósito ou Pix, se você fizer no valor de até R$1.200, eles dobram em pontos para você usar no site, na plataforma. A 1xBet é parceira do canal Vascaíno Cerrado em 2023. Bom, eu vou começar mostrando uma imagem aqui, ó, tá vendo aqui São Januário, o Botafogo tá jogando lá por um acordo, camarada, o Vasco jogou no Engenhão, a torcida mostrou o exemplo, limpando o estádio, não depredando, não fazendo gracinha nem piada, porém, contudo, tá aqui, ó, a torcida do Botafogo, alguns torcedores mostrando mau exemplo, né? Tirando o sarro, zoando ali o Almirante na entrada de São Januário. E o erro disso aí tá no operacional. Cadê os funcionários do Vasco, né? Para os que garantem ali a proteção do nosso patrimônio. Porque você está tendo uma torcida rival entrando no nosso estádio, precisa ter funcionários ali para não deixar que isso aconteça. Né? Você vai lembrar o Fluminense sempre com a gestão salgada. O Fluminense entrou, trocou bandeirinha, colocou bandeira do Fluminense, fez graça nos vestiários, tirou onda e depois não jogou mais São Januário. Agora o Botafogo, a gente vai lá nesse acordo camarada, joga no Engenhão, lógico que paga para jogar, e aí eles vão jogar em São Januário, foram fazer gracinha, tomaram um sacode, tomaram uma porrada do Grêmio, chegaram a abrir 3-1 de novo, o cavalo paraguaio, como dizem aí, até os torcedores do Botafogo estão falando isso. É a maior pipocada da história do futebol brasileiro, um time que chegou a abrir 12 pontos, e aí tava ganhando do Grêmio por 3-1, tomou a virada. Então tá aí, vitória do Grêmio. E essa sacanagem de alguns torcedores, são todos não, né? São todos não, mas alguns torcedores fizeram lá em São Januário. Bom, saiu o juiz que vai apitar o jogo entre Vasco e América Mineiro lá no domingo. Daqui a pouco eu vou falar mais da rodada, tá? Só adiantar alguns assuntos aqui. E o juiz vai ser o Sábio Pereira Sampaio do Distrito Federal. Esse é o cara que vai apitar o jogo. Uma outra informação, eu trouxe um vídeo hoje mais cedo falando do técnico do América Mineiro, que falou da sequência do América de enfrentar o Vasco com dignidade. Pois é, enquanto eu estava fazendo o vídeo falando dele, ele foi demitido. Então o Fabian Bustos não é mais técnico do América, o América já começa a fazer um limpa para a temporada 2024, deve dar oportunidade para jovens, jogadores que vão ficar ou que têm um contrato mais extenso, tem um monte de jogadores que já tem um contrato vencendo agora em dezembro, então hoje vai vir um América bem modificado aí, deve vir para enfrentar o Vasco. Tomara, né? Tomara que seja um desmanche, tomara que aí assim facilita. Não é, tô dizendo que por isso o Vasco vai ganhar. Eu fiz uma postagem lá no Instagram, não caí nessa cilada, tá? O América, o time tava jogando certinho, embora tenha caído. Foi dividir para tentar pegar o Campeonato Mineiro, Copa Sul-Americana, Copa do Brasil e Brasileirão. Mineiro não, que era o primeiro semestre. Mas as outras competições não tinha elenco, acabou sucumbindo, assim como outros times sucumbiram sem elenco, tentando abraçar mais de uma competição no Brasil. Então muita atenção, pés no chão, entrar como se fosse uma final de campeonato e não entrar com esse oba-oba de que vão pegar um time já rebaixado, lanterna do campeonato. Tem que ter muita cautela, para não, porque é nesses jogos que o Vasco comete as besteiras que ele costuma cometer, e esse é um jogo imprescindível
para o Vasco, e eu vou falar por quê. Porque hoje tiveram jogos dos times que estão lá embaixo e o Santos se deu bem. O Santos encarou o Goiás aqui em Goiânia e venceu com um gol no finalzinho. O Santos foi a 41 pontos, né? Enquanto que o Goiás ficou com os 35 pontos. O Santos chegou a 13º colocado, acho que o Santos não cai mais. Passou o Corinthians por causa de número de vitórias. O Santos tem 11 vitórias, o Corinthians só tem 9 desses times que brigam lá embaixo. Quem tem menos vitórias é o Corinthians. Então o Santos venceu o Goiás e foi a 41 pontos. Outro jogo, o Corinthians, que eu tô falando do Corinthians, que abriu o placar, tomou um empate do Paulinho, o seu Paulo Brax, que falou que ele não cabia no orçamento do Vasco. O Paulinho, convocado para a seleção brasileira, hoje fez o gol e é o artilheiro do Campeonato Brasileiro, vejam só. Então tá aí, o Paulinho fez o gol do empate e o Corinthians foi de 40 a 41 pontos, é o 14º. O 13º é o Bahia, que tomou um sacode jogando contra o Cuiabá em casa. Não perdi jogando em Salvador há 3 jogos, dificilmente tomava gol lá. Tomou 3, começou com o Davidson, depois teve o jogador expulso, e aí foi show do Cuiabá, 3, até onde eu vi estava 3-0 para o Cuiabá. O Bahia estacionou nos 37 pontos, 15º, 16º é o Vasco, que tem 37 e não jogou, tem um jogo contra o Cruzeiro que foi adiado, o Vasco encara o América Mineiro, o Cruzeiro passa a ter 2 jogos a menos, não jogou também, e já tinha um jogo atrasado contra o Fortaleza, agora é um contra o Fortaleza e um contra o Vasco, encara o Curitiba no sábado às 4 horas da tarde. O Cruzeiro é o primeiro ali na zona de rebaixamento, aí vem Goiás, 18º com 35, Curitiba 19º com 26 e o América Mineiro 20º com 21 pontos, o primeiro time matematicamente rebaixado. Se você pegar a sequência do Bahia, que agora o Bahia se complicou com essa derrota em casa, o Bahia tem 5 jogos, 3 jogos em casa e 2 fora. Pega o Atlético Paranaense em casa, o Corinthians fora e o São Paulo em casa, esses 3 jogos. Aí depois a América fora e encerra jogando contra o Atlético Mineiro em casa. Essa é a sequência do Bahia, né? Então tá aí essa briga entre Bahia, Cruzeiro e Vasco por essa última vaga, porque o Goiás, para mim, acho que o Goiás se complicou e dificilmente vai assimilar ou escapar desse golpe, dessa derrota jogando em casa. Já tinha achado estranho o Goiás ganhar do Curitiba fora de casa, mas tá aí o Goiás que tem 35 pontos, não tá perdido ainda não, perdido tá o Curitiba com 26, mas tá aí o Goiás que teve uma oportunidade dia 38 e ficou nos 35. Para finalizar o vídeo, eu vou deixar 2 depoimentos do Rossi, que deu uma entrevista coletiva hoje, né? Vai para o jogo contra o América Mineiro, não sei se ele vai entrar como titular. Eu falei aqui do Alex Teixeira ou do Serginho no lugar do Payet. O Rossi vai estar à disposição, de repente já entra até com o Rossi, né? Acho que vai entrando gradativamente para não forçar e ter mais uma lesão, ou voltar a sentir dores. O Rossi foi perguntado sobre o Vasco, né? Ele teve 5 partidas jogando com o Vasco, foram 5 vitórias. Falou que veio para o Vasco para jogar, está feliz com os números e que vão buscar uma vitória contra o América Mineiro no domingo. E na outra pergunta, ele fala da importância dele para o jogo, para o técnico Ramon Dias e para o jogo do Verratti. Ele diz ali que está com muita saudade, né? Ansioso para voltar a jogar com o Verratti, né? Falou que ele e o Verratti é um encaixe perfeito, que ele é um jogador dinâmico, veloz pelo lado e o Verratti é um artilheiro, que inclusive a esposa do Verratti, o Verratti fica perguntando quando que ele vai voltar. Então vou deixar aí essas 2 respostas do Rossi para finalizar o vídeo, desejando para você desde já uma noite abençoada. Curte, se inscreve no canal, fique com Deus e saudações vascaínas. Retorno, um dado curioso, as 5 partidas que você entrou em campo foram 5 vitórias. As 2 que você não saiu do banco e esteve relacionado foi um empate com o Bahia e derrota para o Palmeiras. Então, com o seu retorno, jogo domingo contra o América Mineiro, o torcedor vascaíno pode acreditar na vitória, porque o Búfalo está de volta? Boa tarde. Primeiro, muito feliz de poder voltar a treinar. Hoje foi o meu primeiro treino junto com o grupo e contente pelos números. Na minha volta, eu sempre coloquei na cabeça, na mente, que eu queria voltar para ser um cara que vinha para ajudar, para somar, não queria ficar olhando ninguém jogar. Então, feliz pelos números e espero que domingo a gente possa fazer um grande jogo e sair com os 3 pontos, que a gente com os 3 pontos a gente
com certeza dar um salto na tabela, por mais que ele esteja embolado lá embaixo. Mas a vitória vai ser de suma importância. Rossi. Boa tarde. Pergunta difícil. Eu acho que um centroavante goleador que a gente tem, né? Acho que o meu jogo encaixa muito com o dele. Tem o Peck também, que é um ponta que é muito agudo. Porém, o Peck joga mais pela esquerda, né? Então, como eu busco muito a linha de fundo e tenho a facilidade de olhar para o centroavante para ver a movimentação dele, eu acho que isso facilita muito, tanto para o Vegete quanto para o meu jogo. Então, acho que isso é um encaixe ideal, um encaixe perfeito. E não vejo a hora de voltar a jogar com ele. E todos os dias ele pergunta como que eu estou. Até a família dele, a esposa, outro dia me viu em São Januário saindo, perguntou como que eu estava, se eu já ia voltar. Então, estou ansioso para voltar e espero poder mais dar assistência para ele voltar a fazer gol.